Boa noite. No programa Coletiva de Imprensa de hoje, vamos exibir a segunda parte da entrevista com o jornalista esportivo Sérgio Loredo para contar um pouco mais da sua trajetória na grande mídia em São Paulo, a vida em Bragança Paulista, o trabalho na imprensa bragantina e o amor ao Bragantino. Confira. Sérgio Loredo é nascido em Bragança Paulista, tem 48 anos, filho de Felipe de Loredo Neto e Ana Maria Cobeiro Loredo. Possui 3 irmãos, Silvio, Vera e Sandro. Casado com Camila Jesuato e pai de Pietro, de 16 anos, e Maria Vitória, de 10. É formado em rádio e televisão e começou a carreira em 1989 na Rádio Bragança M. Na emissora M foi repórter esportivo acompanhando o Bragantino na campanha do título do Paulistão de 1990 e o vice-brasileiro de 1991. Também atuou na FM 102,1 até ser contratado em 1994 pela Rádio Bandeirantes AM de São Paulo. Cobriu decisões de Libertadores, Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, a Seleção Brasileira de Futebol em amistosos, eliminatórias para a Copa do Mundo, também a Copa do Mundo da FIFA, entre outras disputas. Trabalhou na Pan America Sports Network como repórter nas transmissões da Copa Mercosul em 2000 e no canal Sport TV e na ESPN Brasil. Foi assessor de imprensa de importantes jogadores como o goleiro Marcos do Palmeiras, Luiz Fabiano do São Paulo, Ricardo Oliveira, hoje no Atlético Mineiro, Zé Elias do Corinthians e outros mais. Em Bragança Paulista, atuou no início dos anos 2000 e hoje atua também na TV Altiora no programa Dentro da Área. Atualmente, na Rádio Nova Norte FM de Bragança, é o diretor da emissora. Não se esqueça, o programa Coletiva de Imprensa vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 8 da noite, pelo 39.1 para Bragança Paulista, canal digital, no 12 da NET na TV a cabo para Bragança e Atibaia e pela internet no altioratv.com.br. Vamos agora ver a primeira parte da entrevista com o jornalista esportivo Sérgio Loredo. Foi com a saída da Bandeirantes em 2001 e daí eu estava naquela, né, o que fazer, o que não fazer, e era um momento que a assessoria de imprensa estava começando a trabalhar e querendo a gente fazer um trabalho bem feito. Então foram inúmeros jogadores, esses são alguns dos grandes nomes, mas fiz assessoria para o Basílio, que era atacante depois no Santos e no Palmeiras, para o Leandro, atacante do Corinthians, que a turma chamava Leandro Giannichini, que jogou no Fluminense, São Paulo e tudo mais. Então, diversos jogadores. E dentre esses, para emendar, eu colocaria com o Leandro Giannichini, porque ele saiu do Botafogo de Ribeirão Preto e quando chegou no Corinthians, né, a saída do Botafogo a chegar para o Corinthians, o salário dele já aumentou e muito. E eu era assessor de imprensa, eu não era assessor dele, mas chegou a ter casos da gerente do banco me ligar e falar: Sérgio, pede pro Leandro dar uma maneirada, tá difícil de segurar aqui, porque ele estava gastando mais do que ganhava, já ganhava bem. E um dia até falei: pô, Leandro, dá uma segurada aí, porque se amanhã estampar aí no lance, alguma coisa que você tá devendo e tudo mais. Só que gente boníssima, né? Sim. E eu tive sempre o cuidado, a gente, né, de ter aí jogadores que... Meu trabalho era agendar entrevistas, levar os atletas, né? Levei muitos jogadores ao programa do Milton Neves, que ganhava prêmio. Eu lembro até hoje que eu fui no programa do Milton Neves, levei um jogador, o jogador ganhou o sapato de Puline, daí dá um também para o assessor, daí tinha prêmios da Skin Cariol, e um dia eu estou em Bragança, para um caminhão da Skin Cariol na porta de casa, começa a descarregar refrigerante, cerveja, água que não parava mais, parecia que era dono de estabelecimento de bar. Até hoje minha esposa não acredita, porque lotou a minha garagem, mas um negócio inacreditável. Daí eu liguei: Milton, o que é isso? Ele falou: não, isso daí é para você passar final de semana aí com a turma pro churrasquinho, com cerveja. Foi uma loucura, porque era patrocinador dele e quem ia no programa aos domingos à noite levava prêmio mesmo, e ele falou: vai para jogador, vai para assessor, aqui não tem, vai para todo mundo. Então foi um período que também, né, surgiram oportunidades aí, e os jogadores me conheciam pelo trabalho de Sport TV, pelo trabalho na Rádio Bandeirantes, né? Só que eu sempre deixei bem claro que era um trabalho que dava para desenvolver,
não estando trabalhando como repórter em nenhuma emissora. Não teria como eu ser repórter numa emissora e querer ser assessor de imprensa do jogador, claro, né? E daí, nesse período, você começa a conhecer ainda mais as pessoas e daí você não tem time, porque você tem jogadores de diversos times e você torce pelo jogador, você torce para que ele seja, né, bem sucedido. E foi o que aconteceu. Até hoje tenho amizade com praticamente todos eles, né? A gente mantém contato. Kleber, lateral esquerdo, que foi do Corinthians, jogou no Santos. Rogério Pinheiro, o Fabiano, casado com a filha do Luxemburgo. Sim. Teve tantos e tantos nomes, né? E a gente ia lá, era um trabalho de, né, ir no treino, mostrar quem estava com a gente, pedir pro jogador, ó, fala de mim lá pro fulano, tá gostando do trabalho? E eu tinha o trabalho de fazer o quê? Tinha que fazer um clipe, todas as matérias que saíssem na internet, todos os dias pegar todos os jornais, né, recortar o que saía do jogador, mandar releases para a imprensa, enfim. Mas como eu tinha um contato do meio, as pessoas me conheciam e acreditavam naquilo que a gente estava passando, então sempre foi um trabalho muito positivo também, né, foi muito legal. E eu vou aproveitar a deixa que você acabou de falar aí. Sérgio Loredo, além do Bragantino, o coração é o que, Sérgio Loredo? Então, essa daí é a pergunta que todos fazem até hoje. Daí quando eu falo que meu coração é só do Bragantino, a turma fala, pô, sai do muro, desce do muro. Sim. E daí a resposta que eu dou é justamente essa que eu acabei de lhe dar. Eu parei de torcer para outros times, ou para outro time, justamente pela amizade com os jogadores. Ah, mas você torcia? Meu pai era corintiano. Meu pai é corintiano. Também gostava do Corinthians. Ele me levava ao estádio para ver jogos do Corinthians no Pacaembu, 77, 79, aquele Corinthians, né, de Romeu, aquele Corinthians de Russo, Romeu Cambalhota, aquela coisa toda. Só que o que acontece? Você vai junto com seu pai, então beleza, você está com o Corinthians. A partir do momento que o Bragantino veio no auge de 90, meu pai não quis mais saber do Corinthians, só começou a torcer pelo Bragantino. E não é porque quando ia jogar com outros times era Bragantino, não. Se tivesse Bragantino e Corinthians, era Bragantino. E ele falou, não tem mais outro time que não seja Bragantino. E eu, na mesma atuada, e daí já trabalhando na grande imprensa, que tem, não teria problema algum. Claro. E falar, e hoje as pessoas falam, e eu não teria problema algum. Só que, para você ver como são as coisas, eu comecei mesmo a torcer pelos jogadores. Então o Marcos ia jogar, era jogo do Palmeiras, eu torcia para que o Marcos fosse bem. O Luiz Fabiano ia jogar, era do jogo de São Paulo, eu torcia para o Luiz Fabiano ir bem, e automaticamente eu estava torcendo para São Paulo. Lógico. Hoje, para você ter uma ideia, meu filho é palmeirense, né? E muitos brincam, mas como? Seu pai não era corintiano, você não era corintiano? Eu falei, então, eu sou bragantino. Eu ficaria muito chateado se o meu filho não torcesse para o Bragantino. Agora, ainda nesse bom momento, está gostando ainda mais do Bragantino. Então eu sempre fui muito tranquilo, né, em falar que, né, acompanhei o meu pai. Então o meu pai foi corintiano, mas o meu pai decidiu que seria Bragantino com um bom momento do Bragantino. Sempre gostou do Bragantino, mas quando o Bragantino estava disputando Brasileiro, Paulista, pro cenário, ele, se convidasse ele para sair daqui e assistir um jogo do Corinthians em São Paulo, jamais iria, né? Por que não? Do Bragantino, podia estar em Recife que ele iria, se convidasse. Então eu achei que nada mais justo do que também, e até pela, né, pela amizade no meio, pela profissão, pelo carinho que eu tinha daí com os jogadores nesse período de assessoria, de ficar nessa também. Não me opus a escolhas daí do filho, né, a esposa é palmeirense, mas porque eu nunca torci para o Palmeiras, isso, aquilo. Então, muito tranquilo, tem rivalidade, tem provocação, né? Tem, principalmente, o Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil pelo Internacional, daí eu vou lá, cutuco ele, provoco e tal, mas eu acho que isso faz parte, né? Palmeiras tem ou não tem Mundial? Então, eu não era nascido. O meu pai disse que não tinha, né? Meu pai, antes de falecer, brincava com a gente que não tinha, mas dentro da brincadeira toda, claro, né? E você pergunta para os palmeirenses, tem o de 51, né? Então, se o palmeirense tem, vale o que o palmeirense fala. Não sou palmeirense e a outra parte diz que não tem, eu acho que as coisas vão se resolver na hora que ele ganhar a Libertadores agora e conquistar o Mundial no Japão, em Marrocos, onde quer que a FIFA faça. Que é o que o São Paulo conseguiu, né? É o que o Corinthians conseguiu. O Santos ainda não, que perdeu para o Barcelona, né? No Japão, mas o Santos tem a história daí
do bimundial por causa de Pelé e tudo mais, que daí é mais recente do que o tal de 51, mas enfim. E foi reconhecido pela FIFA. E foi reconhecido. A questão aí gerou muito por causa da forma que foi reconhecido, se aquilo era mundial ou não era, né? Da forma de disputa, que foi um grande jogo diante de um grande adversário, isso é indiscutível. Claro, né? sem dúvida. E daí é a paixão de cada um, da época, né? E acho que é válida pela provocação, né? A eterna provocação daí dos rivais para com o Palmeiras. Vamos falar sobre Copa do Mundo, Sérgio. A sua cobertura em Copa do Mundo, 2014 aqui no Brasil, 2010 na África do Sul. Como é que foram essas coberturas, Sérgio? Eu vivi a expectativa de ir para a França em 98, né, com o trabalho que a gente destacava. Também em 2006, né? 2006 na Alemanha, 2002 Coreia e Japão, só que daí em 98 mudou a chefia na Bandeirantes. A Bandeirantes até nos pagava o curso de francês, todos os preparativos para ir. A equipe que iria para a França foi reduzida, só viajaram Capriotti e Quesada. Acabei não indo. Em 2002, fazendo para o Sport TV, fiz matérias e era interessantíssimo porque o Sport TV escalava a gente para ir fazer coberturas de jogos. Eu lembro que eu fui fazer cobertura de um jogo do México e os jogos aconteciam 4 da manhã, 5 da manhã, 3 da madrugada, e eu fui numa casa de mexicanos em São Paulo, né, com muita tequila, e eles toma, eu falei, depois que acabar o jogo, a transmissão e tal, porque era uma festa, mas foi uma cobertura daí diferente, até na final, com o Brasil campeão, mas trabalhando aqui, né, ficando em São Paulo. E nesse meio tempo, surgiu a oportunidade, através de um convite feito pelo Vanderlei Nogueira da Jovem Pan, se eu gostaria de fazer um trabalho na Copa da Alemanha, que seria na TV Terra. Só que eu não sabia como seria esse trabalho. Eu pensei no primeiro momento que era ir para o estúdio do Terra, o Portal, e que eles iam lá fazer uma cobertura, e que o Vanderlei pela PAN da Alemanha mandaria alguma coisa e tudo mais. Marcou uma entrevista, isso em 2015, e eu fui lá na Marginal conversar com o chefe, com o diretor do Terra. Ele me expôs, falou, conheço o seu trabalho, já tive no Sport TV, Bandeirantes, assim assado, estou com um projeto aqui, eu preciso de alguém que apresente um programa da Copa do Mundo em loco. Você precisa ir à Suíça, em Vegas, na preparação da seleção, e nós vamos ficar até o último dia, independente de Brasil, enquanto o Brasil tiver, se o Brasil não tiver, topa, eu tenho isso aqui para você, nós vamos te dar esse valor, você tem que comprar sua passagem, nós vamos te arrumar hospedagem, te arrumar um credenciamento, mas com esse dinheiro você compra sua passagem, sua alimentação, é tudo por sua conta, dentro desse valor que nós estamos te propondo. Quando eu olhei aquilo, eu falei, não posso pensar 2 vezes, né? Falei, vou ver, mas o vou ver eu já tinha decidido que, claro que eu queria, porque seria uma grande oportunidade. E não foi diferente. Suíça, com aquela seleção do Parreira, só que muito oba-oba, muita festa naquele time de Adriano, de Ronaldo, né? Imperador, de Robinho, o quadrado mágico, de Roberto Carlos, de Kaká, Cafu, enfim, era um time fantástico, virtual campeão, né? E que não deu em nada porque saímos pela França, estava lá, e daí, depois de Vegas, que na Suíça é um lugar fantástico, né? Cidadezinha minúscula, 5 mil habitantes, e dali da Suíça, acompanhando em alguns amistosos, fui a Basileia, né? Basel. Fomos ali em outras cidades, porque a seleção fez alguns amistosos antes, então conhecendo vários lugares na Suíça, um aprendizado incrível, né? Um lugar maravilhoso. E daí na Alemanha, da mesma forma, porque daí a seleção começou a passar em várias cidades, então eu tive em vários estados, em todos os principais, mas fui e fiquei em Mönchengladbach, em Königstein, enfim, cidadezinhas dentro da Alemanha que você também não imagina, né? Tanta cultura e riqueza que você acaba tendo num período imenso. Então eu fiquei fora de casa, para você ter ideia, mais de 60 dias nesse período de 2006 na cobertura. E com essa cobertura de 2006, o pessoal que fazia a montagem das câmeras para o Terra era o pessoal da ESPN. Então eu já conheci o Paulo Soares, um amigão que tinha trabalhado comigo na Bandeirantes, conheci o Trajano, conheci outras pessoas, Palomino e tudo mais. E eles me viram lá na Alemanha, com o meu trabalho, sempre eu fazendo a apresentação, o Vanderlei Nogueira junto, né? Tem uma imagem fantástica também, do Silvio Santos chegando para o jogo em Munique, descendo de metrô e chegando perguntando para a gente com o bilhete
onde que era o setor dele, e a gente ao vivo, eu, Vanderlei Nogueira, pô, o Silvio Santos aí, vamos entrevistar, né? Que é muito legal. E, enfim, tantas e tantas coisas que a gente viu lá na Alemanha. E daí o amigão me falou, logo após a Copa do Mundo, olha, tem um projeto aí, a ESPN tá montando uma rádio. Te interessa? O que você está fazendo? Eu falei, não estou fazendo nada, eu tenho um contrato com o Terra para a Copa do Mundo. O Terra me falou que não teria condições de me manter. E isso, entre aspas, foi uma coisa que eu sofri com a minha saída da Bandeirantes na época. Porque todos achavam que daí para me contratar de novo era muito caro. Né, o repórter da Bandeirantes, o repórter Sport TV, e não te ofereciam nada. Então você ficava naquela, pô, não me dão oportunidade, não me dão a chance de eu falar quanto eu quero ganhar. Ficava imaginando, pô, preciso trabalhar, mas o que eu faço? Então com o Terra eles falaram, não, você voltou da Copa do Mundo agora, não tem cabimento deixarmos você aqui, e eu não tenho dinheiro para deixar você aqui na equipe, mas não me ofereceram nada, né? Tipo, ó, tenho isso, você quer? Para de repente eu falar, estou no meio, continuo e tal. E daí surgiu da ESPN, eu falei, amigão, me interessa, quero, veja aí, não quero nem saber de valor porque ia ter parceria com a rádio, daí no fim formou-se a Rádio Eldorado ESPN, que depois virou Estadão ESPN, e aí cheguei até a Copa da África do Sul também, daí já estando em Bragança Paulista, porque daí um parênteses no meio de tudo isso, na Copa da Alemanha em 2006, né, um pouco antes disso, eu resolvi, as pessoas me cobravam muito aqui na cidade, porque eu não estava mais no rádio em Bragança, sendo Bragantino, com o Bragantino aqui, meu irmão daqui, a gente aqui. E eu resolvi, na época, formar a equipe Futebol Total. Futebol Total era um nome de São Paulo, do Osmar Garrafa, na Trianon. Eu trabalhava com Garrafa também um tempinho nessa equipe. E falei, posso usar esse nome em Bragança? Pode. Comprei um horário na Rádio Bragança, em 2006. E após a Copa do Mundo, comprei um horário na 102 FM. Da onde nós ficamos de 2006, de outubro até dezembro de 2013, com o Futebol Total, que foi a marca que nós criamos aqui, a marca do Garrafa, mas minha aqui, daí com meu irmão, enfim, com toda a equipe. E daí, paralelamente a isso, aqui com essa equipe, eu continuei na ESPN, fui à Copa da África do Sul, daí uma África do Sul totalmente diferente daquela de 96, Sim, né? Totalmente. Não só pela estrutura, pela Copa, conheci outras cidades, não só Joanesburgo. Questão política já mais tranquila, né? Enfim, e foi uma Copa também fantástica, Soccer City, um estádio, né? Hoje outro dia estava pensando, curiosidade para saber como está o Soccer City, porque imagino que no Brasil, estádios de 14 já abandonados, Manaus, Arena Pantanal, difícil, Brasília, você vê, os times vão jogar, mas eu fiquei imaginando na África do Sul, que é um estádio maravilhoso, lindo demais o Soccer City, mas, né, o que eles têm, né, de futebol, de tudo, então, tirando os clássicos locais lá, como será que estaria? Essa é uma curiosidade minha, e foi muito bom, né? E de tudo que você viu, qual foi o estádio, de todos que você já andou, você fala assim, esse é o maior, o melhor estádio que eu já pisei? Difícil, o Fábio, porque assim, a Arena Amsterdã me causou impacto porque ela era coberta e o teto abria. Então se chovesse o teto fechava, então aquilo foi impactante. Na época, 98. Passar do tempo, quando eu chego na Alemanha em 2006 e vejo o Munique, o Allianz, que aquele pneu que à noite muda de cor e não sei o que, se entra dentro, é um negócio fabuloso. Daí eu vou ao Japão, numa final de Mundial em 2011, Santos vejo, e Barcelona, né, e vejo o estádio em Toyota e vejo o estádio em Yokohama, imaginando que aquele de Yokohama era o antigo de onde São Paulo jogou Mundial e tudo mais, estádio belíssimo também. Hoje o Brasil, né, tem estádios belíssimos, então é difícil. Na América do Sul nós temos estádios tradicionalíssimos, com a sua tradição justamente de Boca, né, Bombonera, o Defensores del Chaco no Paraguai, o do Montevidéu, enfim, tantos e tantos em cada país, mas aqueles estádios mais antigos e tudo mais, mas que tem aquele seu brilho. E pelo mundo, daí esses estádios, né, esses estádios mais modernos hoje, acho que indiscutivelmente daí os grandes estádios que eu vi. 2011 também foi uma cobertura bacana. O Santos, apesar de ter tomado um passeio do Barcelona,
mas foi uma geração muito bacana de Neymar, Ganso e todo aquele elenco que na época vinha sendo comandado pelo Muricy Ramalho. Sim, e também, vamos dizer, eu fui pela rádio ESPN, a equipe ESPN também foi, e um baita de um aprendizado, né? Porque não conhecia o Japão, daí do outro lado do mundo, a dificuldade lá até questão da língua mesmo, né? De você tentar se comunicar. Então, brincadeiras à parte, a gente lembra que num dos primeiros dias a gente saiu para comer, mostrava no cardápio o que a gente queria, e a gente foi pedir saquê, pedimos 5 saquês à mesa para a refeição, e trouxeram 5 garrafas de saquê aberta, a gente imaginando que era um saquê no copinho, igual aqui no Brasil, e vieram 5 garrafas, e agora? Vamos ter que tomar. Então, assim, lá eu aprendi a comer a comida japonesa, né? Hoje eu sou fã, né? Aqui no Brasil. Somos dois. Sushi, sashimi, o que você imaginar, e não comia. E lá eu falei, não faz sentido eu ficar indo em fast food, em redes, né, que a gente conhece, que tem aqui no Brasil, que lá também. De vez em quando se fazia necessário um lanche, um sanduíche, mas eu acho que daí lá eu tive a oportunidade de começar a aprender a comer, e foi bom demais. E o aprendizado daí, as coisas, porque daí fomos a Nagoya com o Santos na primeira fase, onde ele classificou. Passei por um terremoto com escala quase 7, e eles consideraram aquilo normal. Eu vi o prédio ao lado balançando, os prédios são com amortecedores, e eu dentro do hotel, uma sensação incrível, saí para o corredor, vi os jogadores do Santos, a gente tudo desesperado. Na hora que eu desço para a recepção do hotel, como se nada tivesse acontecido, perguntei na recepção, eles, não, tudo bem, está tudo tranquilo. Fui na internet depois, eles diziam lá na internet que Nagoya tinha passado por um abalo sísmico na escala Richter de 6.9, não sei o que. Eu falei, mas isso é muito. Daí, muito nada, né? Daí você começa a imaginar um país que teve cidade destruída, com guerra, e reconstruída, e a disciplina deles, né? Então, acho que isso, Fábio, equivale muito, né? Você está num cruzamento de trânsito com o semáforo de pedestre vermelho, não vem vindo um carro nenhum na avenida, e os japoneses estão ali parados esperando o semáforo ficar no verde para passar. Vinham os brasileiros na torcida, tudo passando, e os japoneses, não. Dentro do trem, dentro do metrô, aquele silêncio. Meu tio morou muito tempo em Toyota, meu tio falava, eles até dormem e acordam na hora de descer. Eles não perdem a estação. E não tem falatório, não tem aquela gritaria, não tem... Então tudo isso você vai percebendo, em termos de educação, de cultura, de respeito, é um negócio fantástico, né? Negócio fantástico. E daí de Nagoya para Toyota, fomos com o famoso trem-bala, né? O Shinkansen lá. E é um negócio fabuloso, porque ele vai a uma velocidade incrível e você está sentado dentro como se estivesse também no avião, entendeu? É realmente... lugares muito bonitos, daí tem lá o Monte Fuji e tal, tudo que você vai conhecendo. Você não tem muita oportunidade de turismo, isso eu sempre falei para as pessoas. Nas viagens, muitas vezes a gente ficava mais no avião, em hotel, indo para o estádio, do que na própria cidade, né? Mas faz parte, conhecimento, e daí eu sempre falava, se um dia eu tiver a oportunidade de passear, nesse local eu voltaria a passear com a minha família, né? E foi assim daí no Japão. A chacoalhada que levou da forma que foi, vamos dizer, foi dura, foi doída, mas serviu, né? E ter a oportunidade de ver aquele Barcelona jogar ao vivo, com Iniesta, com Messi, com todas as séries que tinham naquele time. Foi o auge daquela geração, né? Não tenha dúvida. Com o Guardiola ali, participar de coletivas, poder fazer uma pergunta para o Guardiola sentado lá. Guardiola, fã incondicional do futebol brasileiro, sempre elogiando o Pepe, né? O Zé Macia. Sim. Enfim, então foi fantástico. Também, né, mais uma grande cobertura, que daí culminou com o Brasil, 2014, até chegar aqui também, daí já na TV com a ESPN, porque daí desde a volta em 2011 do Japão, 2012 já fiquei só na TV, não mais no rádio, daí também com inúmeras coberturas, do que você imaginar, Liga Futsal, e também, né, na própria televisão. E na Copa do Mundo daí 2014 também acompanhando vários jogos, mas principalmente eu fiz muitos bastidores. Então, chegada de torcidas, fui para treinos de seleções. Colômbia vai treinar no CT de Cotia. Estava lá para entrevistar, mas foi um ambiente também muito gostoso, muito legal. E hoje estamos recebendo o jornalista esportivo Sérgio Loredo. Vamos para o primeiro intervalo, mas voltamos já já.